pessoal, vamos falar sobre o que foi tratado na nossa última aula de História Moderna 2, em que a gente discutiu sobre o Iluminismo. A gente pegou como referencial teórico principal a obra Iluminismo, do Francisco Falcón, em que ele vai falar sobre o que é esse conceito e qual é a abrangência dele e qual a reflexão que é feita sobre. Neste texto específico, o Falcón vai explicar, né, que o Iluminismo é um movimento intelectual que tem grande abrangência e vai atingir uma série de escolas filosóficas de diferentes matizes que são unidos por certos princípios comuns. Vai abranger, portanto, ideias como racionalismo, como empirismo, como contratualismo, como liberalismo. Todas as ideias elas se orientam para criar uma nova concepção de ser humano. Está diretamente associado a uma ideia de transformação da realidade. E o que é interessante também, porque ela vai ser retomada por Karl Marx anos depois. O que acontece? Os iluministas, eles não estão preocupados só em ler o mundo como ele é, mas eles estão querendo transformar o mundo. E isso acontece porque eles querem desconstruir certas visões que eram hegemônicas no antigo regime. Na verdade, mesmo queriam fazer terra arrasada. Os iluministas vão tentar defender uma visão imanente de mundo, ou seja, o que importa é o mundo concreto, porque eles vão criticar certas ideias que eram hegemônicas da Idade Média, como a relação entre igreja e Estado. Então, eles vão criticar qualquer forma de concepção mística da realidade em prol de uma concepção de mundo que prime pela racionalidade. Então, esse que é o ponto comum, a busca pela razão e o questionamento de certas posições que eles viam como fracas se considerarmos a conexão com o mundo real. Falcón também questiona o uso do conceito iluminismo, né? Esse conceito que surge lá na Alemanha, que quer dizer Aufklärung, que também tem correspondentes em outros idiomas aí, na Europa, né? Como o francês Lumière e tal, tem sentidos diferentes em cada lugar. E, para além disso, ele tem a ver também com ideias que nada tem a ver com o que o iluminismo de fato defende, né? Porque existe um iluminismo religioso, por exemplo, né? Espiritual. Então, se você for lá no dicionário, por exemplo, você vai encontrar posições que são completamente contrárias ao que os iluministas defendem. Então, ele acha que o uso melhor do termo seria esclarecimento. E esse é o conceito, né, que é usado no panfleto que o Kant escreve, né? Que é esclarecimento, que a gente também abordou aí na nossa aula. E nesse texto o Kant vai defender a importância de que as pessoas, a população de uma forma geral, desenvolva o senso crítico e saia do que ele chama de estado de menoridade. É você não pensar por si mesmo, é você se orientar pelo senso comum, você não ter capacidade de criar a sua própria percepção de mundo a partir de uma relação pessoal com a realidade, né? E Kant vai também questionar, né, sobre a dificuldade de criar esse tipo de percepção, né? Vai falar que o ser humano ele vai buscar muito mais bússolas, né? Algum livro que oriente a sua vida, a sua conduta e tal. O ser humano é inclinado para isso, né? A tradição já mostra isso. Ele vai buscar, de maneira geral, buscar ideias prontas, simples, né? Ao invés de pensar por si mesmo, né? Kant também vai falar que existem uma série de preconceitos que são diluídos na sociedade que impedem que se crie uma massa considerável de pessoas que tenham senso crítico. Para isso acontecer, seria essencial que criasse uma nova cultura, né, que fosse propícia para isso, que primasse pela liberdade de pensamento, o que não havia naquele tempo. Então para que a gente passe a ter mais pessoas pensantes, o caldo cultural para isso é necessário, né? E isso se dá a partir da educação, da cultura e tal. E aí vamos ao assunto que foi tratado no nosso texto 3, né? Que é um texto do Darton que fala sobre o iluminismo como negócio, fala sobre o surgimento da enciclopédia, né? Que é uma grande obra, né? Essa foi uma obra de grande difusão, né? O que é visto aí nas cartas, né? Da STN, que eram os caras que produziam os livros lá na Suíça, né? Então é uma obra de grande ressonância e nesta obra está
cheia de conceitos que não eram os conceitos clássicos, tal qual os análises diziam que eles continuavam ainda hegemônicos, né? Mesmo às vésperas da Revolução Francesa. Então, sabemos que ecoava, né, todo um caldo iluminista em grandes dimensões da sociedade e tal. Conhecia-se esse tipo de ideia. Por outro lado, Danton também ele enfatiza, né, que os caras não tinham ideais revolucionários propriamente, né? Inclusive, conceitos burgueses eles estavam ali, não apareciam no texto em si. Haviam outras ideias que eles defendiam, né, como uma crítica forte ao Estado absolutista, quanto também à Igreja, né, que eram os focos, né, das críticas que eles faziam, mas não haviam ali os conceitos que vão ser os hegemônicos ali na Revolução, né? Mas não havia ali o caldo cultural ainda que você vai ver presente na Revolução. Nas palavras do Francisco Falcon, né, embora os ideais iluministas tenham sido levados a cabo na Revolução Francesa, para esses caras, né, que pensaram as ideias iluministas e tal, isso não era uma coisa que você deveria buscar pela força, né? Mas até porque houve o despotismo esclarecido, né, em que os reis espontaneamente eles aderiram a ideais iluministas, então não precisava ser na força. A Revolução Francesa foi um grande levante popular, né, que houve muitas mortes e tal, teve várias fases. Isso tudo era estranho para os iluministas. Então, podemos dizer que se o iluminismo ele vai ter ressonância com os revolucionários de 1789, por outro lado, essa questão do uso da força é uma situação completamente nova, que não tem a ver com o movimento em si, né, que pregava ideais como liberdade, direito à vida e tal. Basicamente, eu tive que falar por hora, pessoal. Até a próxima. Tchau.